Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Jesus subiu ao Pai Celestial e prometeu que voltaria. Tanto no seu Evangelho quanto no seu Apocalipse, recebemos essa mensagem de conforto e de muita esperança. Agora, existe alguma relação entre o momento da ressurreição do Cristo e sua volta triunfal? Qual a principal mensagem de cada um desses fatos ao nosso coração? Aqui você pergunta e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Quem participa com a gente hoje é o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião divina. Seja bem-vindo, irmão Damásio. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigado, minha irmã Franciele Vitor. Nossa satisfação em falar aos internautas, ouvintes, telespectadores do Comando da Esperança. No momento de tanta luta que o mundo atravessa, o que mais precisamos senão de esperança? E o Cristo é essa esperança e essa certeza em dias melhores. Por isso, você que está conosco comemorando esta Sexta-feira Santa, não da paixão da morte, mas da paixão pela vida por Jesus, saiba que a religião divina responde, esclarece e conforta o seu coração e as suas dúvidas. Sim, e a primeira pergunta então vem da Cida Santana, de Belém do Pará. Então diz o seguinte: Jesus veio à Terra. Após a crucificação, voltou ao Pai. Na Páscoa ele ressuscitou e depois retornou aos céus. Queria entender por que ele vai voltar e por que passou tanto tempo longe. Muito obrigado, minha irmã Cida, por sua pergunta e a todos que nos acompanham de Belém do Pará, nossa satisfação. Ora, entender por que ele vai voltar. O planeta é dele, como está no Santo Evangelho do Mestre, segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que se fez sem ele, Cristo Jesus. Então, o planeta sendo dele, a autoridade máxima do planeta, nos dá a chance de evoluirmos neste planeta para que corrijamos nossas falhas, aprendamos a viver seu amor. Agora, por que ele vai voltar também? No livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, essa obra belíssima do escritor Paiva Neto, na página 93, o autor nos diz o seguinte, no título Jesus de Cordeiro a Leão da tribo de Judá, abrir aspas. Num dado momento o autor nos diz: o saudoso irmão Zaru bradava que Jesus volta, mas desta vez não é para ser crucificado, não. E ele prossegue agora, o irmão Paiva: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, retorna para governar o planeta e os seus moradores. Governar o seu planeta e os seus moradores, e os moradores deste orbe. E o Mestre liberto, que vem para nos trazer alforria. E mais adiante o autor prossegue, trazendo as palavras dele. Agora volta com poder e grande glória, conforme prometido no Evangelho Apocalipse, para dar aos persistentes o prêmio de sua constância. E aí ele traz um trecho do Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 13. O Cristo dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. E o autor prossegue dizendo: eis que o supremo objetivo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a quarta revelação, é preparar os caminhos da volta triunfal de Jesus ao planeta Terra. Então, minha irmã Cida, Jesus volta para governar e a dar a cada um de nós segundo as nossas obras. E você diz assim, mas por que ele passou tanto tempo longe? Será que ele passou mesmo muito tempo longe? Acreditamos na religião divina que não. Ele nunca esteve longe ou distante de nós. Eu vou abrir agora o primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e na página 124, dentro da proclamação da majestade do Cristo, feita pelo saudoso irmão Alziro Zaru, encontramos
estas palavras que nos esclarecem. Jesus está vivo. Diz assim: mas Jesus está vivo e presente entre nós, realizando um trabalho que está muito acima da indagação humana falibilíssima. O Cristo nunca esteve distante de nós. Nós é que estamos longe dele, porque não o sentimos, porque não o buscamos, porque não o queremos colocar em nossas consciências como a única realidade abaixo de Deus. Fechar aspas. Minha irmã Cida, foi Jesus quem disse que não nos deixaria órfãos. Estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele está entre nós. É uma questão vibratória, entrarmos na vibração do Cristo. Pelo pensamento, como você procura fazê-lo, pelo sentimento, pelas palavras e pelas ações. Ele está e Ele vem, como diz a religião divina, infalivelmente ao nosso encontro. Nós não o sentimos, muitas vezes, como humanidade, não porque não o buscamos. Mas quando o buscamos, estudando, vivendo e propagando os seus ensinamentos, nós percebemos que o Cristo está presente, vivo, a nos amparar, neste momento amparando os que estão nos hospitais, socorrendo as famílias que precisam, visitando cada lar. Ele está presente, por isso a saudação legionária: Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigado, minha irmã Cida, e a todos de Belém, no Pará. Sim, um abraço a todos que acompanham aí a nossa programação neste lindo estado. Bom, a próxima pergunta vem agora do Paulo César, irmão Damásio. Ele é de Ribeirão Preto, São Paulo. Então ele diz: na Páscoa, o Cristo apareceu para os seus discípulos e até deixou que eles tocassem suas chagas. Na volta dele, vai ser da mesma forma? Todo mundo vai poder ver ele e conviver com ele? Muito obrigado, meu irmão Paulo César, a todos de Ribeirão Preto. Foi na cidade de Ribeirão Preto que a religião divina, por intermédio do seu proclamador, irmão Zaru, proclamou o Apocalipse. E é justamente no livro das profecias finais que temos, irmão Paulo César, essa resposta, que todos sim verão o Cristo, todos verão o Cristo. No capítulo 1, versículo 7 do Apocalipse, encontramos esta advertência, este esclarecimento. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo aqueles que o traspassaram, que o crucificaram, que o perseguiram, que o maltrataram em sua primeira vinda visível, pelo processo das leis, das vidas múltiplas, a reencarnação e pela vida eterna. Portanto, ninguém morre. Prossegue esse versículo 7. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora você pergunta se conviveremos com Cristo. Os que se fizerem merecedores, sim, meu irmão Paulo César, poderão conviver com Cristo neste planeta. A religião divina também esclarece sobre este ponto nesta obra que todos devem tê-la: Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Na página 373, encontramos 21ª chave da volta triunfal de Jesus. Diz aqui o irmão Paiva, abrir aspas: ainda com o Brasil e o Apocalipse nas mãos, é uma obra do presidente pregador da religião divina, e ele prossegue: chegamos à 21ª chave bíblica da volta triunfal de Jesus, que oferecemos para apreciação de nossos prezados leitores. Escreveu Alziro Zaru: Jesus volta ao planeta que fundou e inicia o seu reinado na terra com o moderno povo de Deus. Isso é extraordinário. Jesus volta ao planeta que fundou, e alguém poderia dizer: mas quem será este moderno povo de Deus? O Apocalipse revela quem é. No capítulo 7, irmão Paulo César, e a todos que estão na audiência, versículos 13 e 14, na visão dos glorificados, diz assim: um dos anciãos tomou da palavra dizendo: estes que trajam vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor,
tu sabes. Ele então me disse a João, o evangelista, agora fala o anjo, ou melhor, o ancião. São estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cristo Jesus. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo e habitará sobre eles. Aqui os nossos comentários breves, irmão Paulo César. Aquele que está assentado no trono. Jesus está próximo ao trono de Deus. E estenderá sobre aqueles que venceram. Portanto, aqueles que, como diz o versículo 14, lavam suas vestiduras brancas, lavam suas almas, se corrigem, tornam-se pessoas melhores, vencem as tribulações da sua alma. Os maiores inimigos estão dentro de nós a serem vencidos. E aí a gente, à medida em que vamos nos melhorando, nos tornando seres mais fraternos, solidários, com compaixão, agindo pela verdade, pela justiça divinas, vencendo nossas provas, nossas dores, nos habilitamos sim a tornarmos-nos o moderno povo de Deus, porque essa modernidade sobre a qual o irmão Zaru dizia, é o povo que vive o amai-vos uns aos outros como eu vos amei de Jesus, conforme está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. E passa a agir segundo os ensinamentos do Mestre. E aí, o versículo 15 do capítulo 7 nos dá esta notícia maravilhosa. Deus e o Cristo habitarão sobre eles. Na volta de Jesus, os que se fizerem merecedores habitarão neste planeta com Cristo. E o capítulo 21 do Apocalipse diz que não haverá mais dores, não haverá mais prantos, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que nós aprendamos a perdoar, a amar, a perseverar, a agir com correção, porque nos habilitaremos a continuar neste planeta, que passará a ser um planeta de regeneração e terá o Cristo governando aqueles que se fizerem merecedores por suas obras. Muito obrigado, meu irmão Paulo César. Muito obrigada aí ao povo de Ribeirão Preto, São Paulo, que acompanha 550 AM no interior paulista, emissora da Boa Vontade. Agora de São José, Santa Catarina, a Marlene Quintino pergunta: antes de ressuscitar, Jesus falou quanto tempo levaria para voltar. Deixou avisado sobre os 3 dias. Por que ele não fez o mesmo sobre sua volta, que ainda está para acontecer? Essa é a pergunta da Marlene, irmão Damásio. Obrigado, minha irmã Franciele, por compartilhar. E nós agradecemos a irmã Marlene Quintino e todos de São José, Santa Catarina, que nos acompanham. Minha irmã Marlene e todos na audiência. Infelizmente, nós, humanidade, parte de nós, não vamos generalizar, temos o hábito, ainda triste, de deixar tudo para cima da hora, não é verdade? Se Jesus tivesse dito que voltaria em determinado dia, muitos de nós deixaríamos para nos corrigir quando estivesse próxima a vinda dele. E ela está próxima. Mas por acreditar que estaria próxima só naquele tempo, resolveríamos melhorar ali. Quanta gente deixa para cima da hora para estudar, para a prova, para aquela entrevista de emprego, para fazer aquele trabalho, para fazer o almoço. E mais, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, olha o número 7, que é o número da perfeição sempre presente. O Cristo dizendo aos seus discípulos: a vós não compete saber tempos ou épocas que o Pai Celestial estabeleceu por sua própria autoridade, para estabelecer o reino de Deus na terra. Para o Cristo, minha irmã Marlene, o mais importante não é quando ele voltará, mas quando nós estaremos prontos para recebê-lo.
O que ele deseja, ele vai voltar quando o evangelho dele for pregado a todo mundo. E ele vai voltar quando nós nos fizermos merecedores da sua volta. No Santo Evangelho do Mestre, segundo Mateus capítulo 23, versículo 39, aprendemos: pois eu vos declaro que desde agora de nenhum modo me vereis, até que digais. Olha o que o Cristo está nos advertindo, irmã Marlene. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como é que o Cristo poderia dizer esta ou aquela época? Porque ele depende, respeitando do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão de mudar, de tornarmos-nos melhores, para poder dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nós não dizemos isto, irmã Marlene, apenas com palavras, mas com atos, pela vivência dos ensinamentos do Mestre. Mas alguém que está nos acompanhando agora pela primeira vez e dizer, mas eu não me considero cristão, então como é que eu posso dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor? Quando você perdoa, minha irmã, quando você age com justiça, meu irmão, quando você fala a verdade, minha amiga, quando você persevera no bem, meu querido jovem, quando você luta pela igualdade, pela solidariedade, não discrimina, não age com discriminação, com preconceito, você está dizendo, independente de crença ou da descrença, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando você ama de verdade, você está dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí, nós poderemos sim receber o Cristo, porque estaremos prontos. E o Mestre diz no Evangelho dele, segundo Mateus capítulo 24, versículo 42, ele nos dá uma chave importante, irmã Marlene e todos que nos acompanham, a vigilância. Ele diz, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. O que ele deseja é que nós sejamos autênticos. Vigilância quer dizer trabalho no bem, sermos corretos sempre, não para parecer a alguém, para demonstrarmos a alguém que somos assim ou somos assado, mas é que nós sejamos autênticos. E se Jesus voltar hoje, que nós estejamos prontos. Se ele voltar amanhã, que estejamos prontos. Se ele voltar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, que estejamos prontos para olhar os olhos dele e dizer, Jesus, sou um ser falível, mas lutei pela justiça tua, pela verdade tua, pela tua compaixão, por tua misericórdia. É isso que ele espera. E ele volta sim, com poder e grande glória. Muito obrigado, minha irmã Marlene. A sua pergunta, a religião divina. Graças a Deus. Obrigada, irmã Marlene. A última pergunta, irmão Damásio, vem de Unai, Minas Gerais, Fagner de Oliveira Bonfim. Então ele diz, antes de Jesus ressuscitar, ele sofreu muito por causa da ignorância e da ingratidão humana. Minha impressão é a de que milênios se passaram e a humanidade continua do mesmo jeito. Jesus voltando e encontrando as coisas como estão, não seria como uma nova crucificação para ele? Muito obrigado, meu irmão Fagner, por suas colocações e pergunta. Você diz que Jesus voltando e encontrando as coisas como estão, se não seria uma nova crucificação. Não apenas quando ele voltar visivelmente aos nossos olhos, porque ele está presente aí com você neste momento. Mas cada vez que a humanidade promove a fome, a violência, o desrespeito, a mentira, o ódio, as guerras, nós estamos crucificando o Mestre. Ao desprezar sua fraterna e libertadora mensagem, nós o estamos crucificando. Contudo, meu irmão Fagner, o contrário também é verdadeiro. No blog paivaneto.com, o irmão Paiva diz assim, Jesus nasce e renasce todos os dias, nos corações de boa vontade, e igualmente volta, por antecipação, nas ações das criaturas que cultivam o seu ideal no bem. Portanto, quando nós praticamos o bem, Jesus está voltando. Ele está ali sendo ressuscitado na alma daqueles que praticam o bem. E essa impressão que você tem, que muitos têm, é de que os milênios se passaram e as coisas continuam do mesmo jeito.
Não vai dar tempo de nós lermos, mas eu te sugiro ler nesta obra, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, na página 350, no capítulo 29, o amplo significado do sexto flagelo, no subtítulo Sentido Espiritual da Missão de Jesus, o irmão Paiva explica que muitos espíritos aprenderam a viver os ensinamentos de Jesus, evoluíram de tal maneira que não mais reencarnaram na Terra. E quando o fazem por uma missão sacrificial para nos ajudar porque nós ainda precisamos da luz. E eles dão oportunidades com isso, abrem espaço para que outros espíritos que ainda não aprenderam o bem possam reencarnar e a corrigir-se. Por isso essa impressão de que as coisas não mudam, porque aqueles que já avançaram no estágio de evolução espiritual a partir de Jesus, esses não precisam mais dessa oportunidade reencarnatória que nós temos. Portanto, a missão de Jesus valeu a pena, a transformação se dá na terra e também no céu da terra. Muito obrigado, meu irmão Fagner, por sua pergunta e a todos de Unai, Minas Gerais.